Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. O dia 2 de novembro, feriado de finados no Brasil, segundo a tradição católica, é dedicado a homenagear aqueles que não estão mais fisicamente entre nós. Hoje vamos falar desta celebração. Professor, suas saudações. Bom dia, quero deixar uma frase para a nossa reflexão. Aprende a participar da luta coletiva, sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Bom dia. Dr. Marcos. Bom dia, professor Olimar, professora Zambuja, bom dia aos nossos amigos telespectadores. Eu deixo como frase inicial a mensagem de Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Bom dia. Macabeus 12, 43 a 46. 43. Em seguida organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença de ressurreição. 44. Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. 45. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente. 46. Era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório, para que os mortos fossem livres de suas faltas. Professor, suas considerações iniciais sobre a passagem lida e uma pergunta. O Espiritismo comemora o Dia de Finados? Primeiramente, essa é uma das passagens que a doutrina católica evoca para fundamentar sua posição. Ela se apoia numa ideia de quase 2.000 anos, uma prática de quase 2.000 anos. Esta passagem que foi lida, Macabeus, ainda há uma passagem de Tiago, de Tobias, capítulo 12, versículo 12, Jó, capítulo 1, versículos 18 a 20, e Mateus, capítulo 12, versículo 32. Servem para dar essa sustentação, digamos assim, a essa abordagem, a essa questão de se comemorar o Dia de Finados. A segunda questão, a questão que foi formulada junto à proposta inicial, de explicarmos a passagem, o sentido dela, era uma pergunta. O Espiritismo comemora o Dia de Finados? Bem, o Espiritismo não comemora o Dia de Finados. Porque aquilo que é comemorado no Dia de Finados, os entes queridos que já partiram, a lembrança deles, enfim, nós, na realidade, comemoramos em qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Então, não temos esse dia específico para esse tipo de comemoração. Entretanto, é importante que a gente diga que nada é condenado no Espiritismo, porque é tudo uma questão de despertar da consciência. É uma questão de razão, é uma questão de lógica. Então, por exemplo, visitar o túmulo é uma exteriorização da lembrança que a gente tem daquele espírito querido, e é também uma forma de manifestar saudade, respeito e carinho, porque, segundo o que nos consta na questão 320 do Livro dos Espíritos, a lembrança dedicada aos desencarnados os sensibiliza conforme a sua situação, conforme a situação deles. Mas não tem nada disto de solene. Essa comemoração do finados, não tem nada de solene.
se a gente comparar com os outros dias, nada, absolutamente nada. Desde que ela seja realizada com uma boa intenção, e isso é importante, né? Desde que ela não seja apenas um compromisso social. Então a gente desvirtua o sentido dos atos religiosos com esse tipo de atitude, né? Porque vira um compromisso social, um compromisso protocolar. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus, não é isso. Então, é importante que a gente deixe sublinhado aqui. O espírito, na grande maioria das vezes, ele não se encontra no cemitério. Então ele pode ser lembrado, ele pode ser homenageado através da prece em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A prece é aquela prece sincera, proferida de coração. A lembrança, ela é sempre recebida com prazer e alegria pelo espírito desencarnado. Sempre. Acho que com isso respondo a questão. Dr. Marcos, qual a base doutrinária para este estudo de hoje? Bom, dentro da nossa doutrina espírita, esse assunto é tratado, a homenagem, né, aos ditos mortos, aos falecidos. Ela é tratada na questão 329 do Livro dos Espíritos e também no capítulo 23, item 7, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, referente a uma passagem registrada por Lucas. No nosso Livro dos Espíritos, na questão 329, então, nós temos Kardec fazendo a seguinte pergunta aos espíritos: o instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? E os espíritos responderam: é a consequência natural desta intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. E com certeza, se nós, dentro de nós mesmos, não acreditássemos que houvesse, ou que o espírito não existisse, né? Que com a morte se acabaria tudo, com que motivo, por que motivo, com que objetivo nós iríamos até os cemitérios para entregar flores? Muitas pessoas fazem a limpeza, né, do túmulo. Por que nós teríamos esse sentimento de respeito e reverência se nós acreditássemos que com a morte se acabaria tudo? Se com a morte se acabaria tudo, nós nem iríamos até lá. Nós não faríamos nada, né? Então, o que os espíritos estão reforçando é justamente essa intuição que nós temos, vamos dizer, essa informação gravada nas nossas consciências de que sim, de que nós cremos que ali não se termina tudo, que a vida continua, e é por isso que nós vamos prestar essas homenagens e reverências. Afinal de contas, não se prestaria homenagem para uma coisa que acabou, né? Que não teria se nós não acreditássemos que o espírito fosse receber uma homenagem, que ele estaria vendo aquela homenagem ser prestada, nós não a prestaríamos, né? Porque se acabou. E no segundo ponto, que é abordado pela nossa doutrina espírita, já é lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus afirma, nosso mestre Jesus afirma: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. A vida espiritual é com efeito a verdadeira vida do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte. O que Jesus quis dizer com isso? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. É deixai o corpo. Não dê importância ao corpo. Dê importância ao espírito. Saia, vai falar do reino de Deus, que é o reino do espírito, onde se processa a verdadeira vida espiritual. Que ali, Jesus está dizendo
é a matéria que perece, que se vai, é apenas o corpo. Então, que se deve dar importância real, sim, a pátria, a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, e não a terra por onde nós estamos transitoriamente de passagem. Professor Zambujo. Professor Limar, o que Allan Kardec nos oferece de mais importante, na sua opinião, sobre o medo da morte? Sobre essa questão, medo da morte, porque como nós estamos falando do dia de finados, dessa comemoração, tá? E que para nós ela efetivamente não existe, é preciso que a gente comece a entender o mecanismo da questão pela base. Tá? Para muitas pessoas, o medo da morte é causa de perplexidade. De onde vem esse medo? Esse medo se justifica tendo elas diante de si o futuro. E aí Kardec diz assim, olha, falece-lhes fundamento. Não há fundamento para este medo da morte. Tá? As pessoas não têm fundamento. Mas o que vocês querem? Se procuram persuadi-las desde a infância, quando crianças, né, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto também que eles disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal. Então, imaginem, pensem um pouquinho. A criança tendo esse tipo de informação, cuidado, há um inferno e um paraíso. E o mais certo, o mais provável, é que tu vás para o inferno. É que nós vamos para o inferno. E ainda, procuram persuadir essa criança. Cuidado. O que está na natureza é pecado mortal para a alma. E aí a gente lida com essas questões sempre com esse viés do medo, da culpa, assustados, preocupados. Meu Deus do céu, é isso? Bom, essa questão do medo da morte, claro que tem outras vertentes que os espíritos, isso não são efetivamente palavras que eu estou inventando, eu estou lendo algumas questões, alguns aspectos aqui, na questão 941 do Livro dos Espíritos. Mas, ao justo, nenhum medo inspira a morte. Ao justo. Porque com a fé tem ele certeza do futuro. Muito bem. Como a pergunta que me foi feita, ela me permite esse tipo de abordagem, né? Eu estou me dando o direito de fazer isso, né? Baseado no Livro dos Espíritos. O justo não tem medo da morte. Por quê? Porque tem a fé no futuro. Ele tem a certeza da vida futura. Veja, um programa como este, um programa Comunicando Espiritualidade, a proposta é exatamente essa. É nós promovermos a reflexão. Só que não é imposição. Nós não estamos aqui para impor ideias a quem quer que seja. Nós não temos autoridade, nós não temos esse direito e nem queremos. O que nós estamos fazendo aqui é instigar a reflexão. Trazermos a informação, a cultura, o conhecimento, sob ponto de vista religioso, da espiritualidade, para que a gente não trabalhe e não lide com a nossa vida como se fosse algo acanhado. Mas, na minha modesta opinião, eu quero destacar uma nota que Allan Kardec coloca nesta questão 941 do Livro dos Espíritos, que fala do medo da morte. A nota: o homem carnal, diz ele, mais preso à vida corporal do que à vida espiritual,
tem na terra penas e gozos materiais. Então, homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual. Então imagine, nós estamos mais fixados e vinculados à vida corporal do que à vida espiritual. Então o que é a felicidade para nós nesta condição que nós estamos? Ela é essencialmente desfrutar, usufruir, alcançar a realização de todos os nossos desejos. Isso é felicidade. E quando esses desejos não se realizam, aí é que está o problema. A nossa felicidade consiste na satisfação fugaz dos nossos desejos. Sua alma, constantemente preocupada, diz Allan Kardec, e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. Professor, nós já estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Até já. Comunicando espiritualidade. Senhoras e senhores, estamos hoje analisando um problema extremamente importante. E o professor Olimar está nos esclarecendo o porquê é importante. Professor, retome, por favor. Então nós estamos falando do homem carnal, que está mais preso à vida corporal do que vinculado à vida espiritual. Então, ele na Terra vai ter penas e gozos materiais. Então a felicidade dele vai consistir na satisfação desses desejos dele. Tá. Alma constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida se conserva numa ansiedade e tortura constantes. A morte assusta esse homem. Por quê? Porque ele duvida do futuro. Então, na medida em que a gente trabalha para apresentar a vida futura nas suas características, nas suas nuances, nas suas peculiaridades, na medida em que nós trouxemos essas informações, nós, na realidade, estamos tentando contribuir para que este medo da morte diminua e até desapareça. Por quê? Porque a gente, na realidade, informa sobre a continuidade da vida após a morte. Então, a morte não tem nada de aterrador, de assustador. Né? Mas esse homem carnal, que está muito apegado à vida material, ele, então, tem medo da morte porque ele tem dúvida sobre o futuro. Ele tem dúvidas e porque ele vai ter que se desapegar, ou seja, deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças, porque parece que é uma ruptura definitiva. Não é assim também. Tá? Bom, aí nós temos um segundo aspecto que eu acho relevante e por isso eu pedi um pouquinho mais de tempo para tratá-lo. É o do homem, mas não mais o homem carnal, agora o homem moral. Esse que se coloca acima dessas necessidades factícias, né? São necessidades artificiais. Esse homem moral, que tem essas necessidades, que ele se coloca acima delas, por quê? Porque são necessidades criadas pelas paixões. E esse é um tema que a gente não vai poder fugir dele, eu estou fugindo quanto posso, mas nós não vamos poder fugir aqui de trabalharmos sobre a questão da paixão. É muito importante. Então, essas necessidades artificiais, factícias, criadas pelas paixões, como esse homem moral já não mais vive tão apegado às coisas materiais, o que acontece com ele? Já neste mundo, ele encontra a felicidade. Já nesse mundo, ele goza disso. Por quê? Ele tem gozos que o homem material desconhece. Aquele primeiro homem. Segundo aspecto importante, a moderação dos seus desejos, moderar os seus desejos. A moderação desses desejos dá ao espírito dele, do homem,
calma e serenidade. Dois tesouros que estão muito raros nos dias atuais: calma e serenidade. Então, esse homem espiritual, este homem moral é feliz pelo bem que faz, porque esse homem pratica o bem. Então, para ele não existem decepções e as contrariedades se deslizam, né, sobre a alma, sem deixarem nenhuma impressão dolorosa. Vocês já perceberam que tem pessoas que se suicidam por causa das contrariedades? Por causa dos desejos não atendidos? Por causa das paixões? Então vejam bem, o homem carnal precisa ser substituído, e é o que São Paulo falava, não é? Do homem novo substituindo o homem velho. Então, este homem carnal precisa dar lugar ao homem moral, espiritualizado, que sabe limitar os seus desejos e que, portanto, goza de mais serenidade, de mais calma. Isso é o que eu entendo, assim, que eu vejo, né? Que eu destaco como o mais importante, já que a gente está falando em finados, e que as pessoas apresentam como característica preponderante o medo de morrer. Essa nota de Kardec, para mim, professor, é a questão mais relevante. Dr. Marcos, nós temos algo sobre a história da comemoração do Dia de Finados? Temos como em caráter histórico, né, curiosidades, desde o século II, que alguns cristãos já rezavam pelos falecidos, visitando os túmulos dos mártires, né, para rezar por aqueles que se foram. No século V, a igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos, pelos quais ninguém rezava e ninguém mais lembrava. Também o abade Odilo de Cluny, em 998, no ano 998, o abade é aquele cidadão que tem é o coordenador, o cargo acima dos monges, né? Que comanda os monges em um monastério. Então esse senhor Odilo de Cluny, no ano de 998, ele já pedia aos monges que orassem pelos mortos. Existe esse registro, então. E desde o século XI, os papas Silvestre II, no ano de 1009, o Papa João XVII, também no ano de 1009, e o Papa Leão IX, no ano de 1015, obrigavam, então, a comunidade a dedicar um dia aos mortos, né? No século XIII, esse dia, então, passa a ser comemorado no dia 2 de novembro, porque no primeiro dia de novembro, né, no dia 1 de novembro, é a festa de Todos os Santos. E, apenas a título de curiosidade, um dia antes, que é o dia 31 de outubro, é comemorado o Dia das Bruxas, né, o Halloween, como a gente vê nos Estados Unidos. Então, o pessoal comemorando lá, eles têm esse costume de comemorar o Dia das Bruxas, professora Zambuja. Eu vou lhe pedir um espacinho. Por favor. Nós, há poucos dias atrás, nós gravamos um programa sobre os celtas. E uma observação, Leon Denis, filósofo, espírita, muito preparado até para eventualmente ter que substituir Allan Kardec na sua tarefa. Ele faz referência ao fato de que essa comemoração do Dia dos Mortos teria origem exatamente entre as práticas druidas dos sacerdotes celtas. Só complementando essa abordagem, né,
da história que o irmão Marcos trouxe aqui sobre a comemoração do Dia dos Mortos. Então vamos aproveitar a sua participação agora para encerrar o nosso programa. O Espiritismo não proíbe nada. O nosso livre-arbítrio é que determina o nosso caminhar. Nós somos resultado das nossas ações, das nossas escolhas. Não é Deus que pune. Deus não pune ninguém. Nós nos punimos por escolhas equivocadas. Bem, Jesus recomendou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 143, ele coloca um texto que eu acho de uma importância ímpar. Acorda e ajuda. Porque os mortos estão enterrando seus mortos. Acorda e ajuda. O cadáver, diz ele, é carne sem vida. Enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Aprende a participar da luta coletiva, diz ele. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Bom dia. Dr. Marcos. Eu tenho uma frase que é minha. Humildemente, né? A postura de prece e de carinho que temos para com os desencarnados é a mesma que nós devemos ter para com os encarnados que nos acompanham na lida diária neste planeta Terra. Um bom domingo a todos, um grande abraço. Bom dia e até próximo domingo.